Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos assentar? Nesse final de semana, nós tivemos a oportunidade de celebrar a festa da Assunção de Maria. O que nós podemos aprender dessa festa? Tudo que a igreja traz para nós é uma oportunidade de aprendizado. Nós não podemos passar por isso só vindo à igreja falar a Assunção de Nossa Senhora. Mas a Assunção de Nossa Senhora é para cada um de nós uma oportunidade, uma ocasião útil para a gente meditar. Qual é o sentido da existência? Qual é o real valor da vida do ser humano na perspectiva da eternidade? O que significa de verdade quando eu avalio a minha vida, a história da humanidade, na perspectiva de lá para cá? Porque a gente não pensa. O que significa isso? Porque nós falamos várias vezes, quantas vezes já recitamos o credo, não é? E a gente faz tudo tão automático, que a gente não presta atenção que a gente fala, creio na vida, falo inclusive na primeira pessoa, creio na ressurreição da carne, creio na vida que é eterna. Mas isso a gente fala assim no embalo, a gente não presta atenção no que a gente fala. Por que a gente não presta atenção? Porque quando eu falo eu creio, eu acredito, eu não estou falando de uma ideia ou de um pensamento. Acreditar significa postura de vida. Então, se eu creio na ressurreição da carne, já pararam para pensar o que significa isso? Se eu creio na vida que é eterna, qual tem sido a minha conduta frente a isso? Nós estamos inseridos num mundo pagão, onde a maioria das pessoas que a gente convive, a maioria, tem uma parte então que jura que a morte não bate neles. A turma impermeável, não vão morrer. Então não preciso pensar nisso. Ou tem a turma que falou, não, Deus não existe. E como é que é você crer em Deus que se fez homem, se tornou uma criança, veio pobre e tem o domínio do mundo? Você perde tempo em acompanhar e viver os mandamentos da lei de Deus? Nós estamos inseridos junto com esse povo que te questiona. Mas você está voltado para essas coisas? Mas você crê nisso mesmo? E qual é a nossa atitude como cristão? Nós vamos ser o resto. A gente não tem dúvida disso, temos. Nós somos o resto. Mas afirmar que eu creio na vida que é eterna, que eu creio naquilo que Jesus falou para Marta: Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Vocês já pensaram no poder disso, na frase disso? Isso é uma palavra de Deus. Nunca morrerá. É porque é uma coisa tão fenomenal, se a gente para e pensa que a nossa vida vai ser transformada, que a morte não tem a última palavra, e que a Maria é para nós o sinal firme de esperança, como diz o Concílio Vaticano, de que é o que vai acontecer conosco, nós teremos um corpo glorioso. A gente não consegue pensar nisso não, porque o mistério disso é muito grande para a gente poder conseguir entender dentro da nossa miséria. Mas quem precisa acolher isto, porque essa é a história do cristianismo, essa é a nossa história. Então a nossa fé está exatamente baseada na ressurreição, porque
o sofrimento e a morte vai chegar para todos nós? Para todos nós. Nós estamos inseridos aqui nesse mundo. Mas nós temos, se eu tenho a minha vida, essa consciência, o meu olhar voltado para o que é eterno, eu vou viver as dificuldades da vida, tudo que a vida me trouxer, com o peso certo para cada situação, certo? Porque o referencial da minha vida é a eternidade. Mas como que a gente tem dificuldade de falar nesse assunto, né? Como é difícil para nós avaliar a nossa caminhada. Então é preciso que a gente tenha coragem de se ver, avaliar como é que está indo a minha caminhada hoje. Porque quando a gente lê em Lucas que Nossa Senhora recebe o anúncio e ela vai até Isabel, ela fala, ela foi apressadamente, porque na verdade a única coisa que a gente precisava de correr nesse mundo é para as coisas de Deus. Só o que tem pressa de verdade é as coisas de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos inseridos num mundo que nos enrola e que fica parecendo que na verdade a única coisa que vale é aqui e agora viver no egoísmo, viver o prazer e simplesmente possuir. Então é só a aventura, é só viver a vida do aqui e agora, e prazer sem limite, possuir, viver uma vida que não me compromete. E é tão interessante que nós não podemos passar por essa vida dessa forma, sabendo que nós somos cristãos, porque assim como Nossa Senhora era pura luz, porque era envolvida por Deus, pela graça dele, nós cristãos temos que refletir essa luz. Nós somos alimentados por um Deus, você imagina, que se faz a Eucaristia para nos dar sustentação no caminho aqui. E se a gente não se alimentar dele, a chance da gente fraquejar é muito grande. Nossa Senhora para nós é o sinal da esperança, que fala, não duvidem, essa é a realidade. É real isso, é porque parece, é tão maravilhoso que a gente fala, mas será que é verdade? Que a nossa peregrinação tem uma meta, e a meta é o céu. A meta da nossa vida é o paraíso. Fala, gente, mas não pensa de jeito nenhum, pensa na casa que eu quero comprar, no carro que eu vou mudar. Mas nós não podemos ser enrolados e achar que a vida está reunida aqui. Então nós é que somos cristãos hoje, que cremos, somos responsáveis por ser testemunha dessa alegria e dessa esperança. Nós não podemos ser derrotados pela morte. A morte, Deus já venceu por nós. Jesus fala assim para uma mística, eu gostaria que vocês pensassem na morte com mais alegria, isso é a palavra dele. Porque afinal de contas, assim ele fala, quando vocês abrirem a porta, sou eu que estou do outro lado. Se acreditarmos nisso. Se de verdade a gente entender, porque por mais que a ciência tenha caminhado, por mais que a tecnologia tenha caminhado e melhorou muito a vida do ser humano, ela não responde às perguntas mais profundas do anseio do coração do homem. Tem perguntas que param aí, e eles não dão conta de responder. É somente quando a gente se abre a esse mistério do amor de Deus por cada um de nós, é somente quando eu contemplo essa realidade de uma eternidade que me espera, é que eu consigo entender e ter a felicidade, a alegria no meu coração, porque é Ele. E saber que a minha vida é uma vida bem-aventurada, assim como a vida de Maria. O que Isabel falou com ela? Bem-aventurada és tu, Maria. Mas não é só a vida dela que é bem-aventurada, a vida de cada um de nós é uma bem-aventurada. Nós somos bem-aventurados. Vocês já imaginaram que Deus te espera? Claro que não, filho, eu nem penso nisso. Mas Ele nos espera, Ele espera cada filho voltar para casa. Vocês já pensaram que vocês são desejados, queridos, sonhados, que Ele espera o nosso retorno para casa? Como é que nós podemos viver aqui dispersos? Não podemos. O mundo tenta nos enrolar, nos tirar do foco que é o nosso Pai. Nós precisamos não destruir a base que a nossa vida é sustentada, que é o amor dEle. Deus nos ama
cuida de nós, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O cristianismo não fala de uma eternidade que vai acabar num lugar sem nada, né? Não, de forma alguma. Nós temos uma meta, um fim, é o paraíso, voltar para a casa do Pai. É claro que nós vamos ter que dar uma passada pelo purgatório, mas nós vamos ver o Pai, não tenho dúvida nenhuma disso. Que esses olhos irão contemplá-lo, eu não tenho dúvida alguma disso. Mas quanto que a gente investe na nossa vida espiritual? Zero. Já falei várias vezes com vocês, não podemos ser católicos de domingo. Só se contenta ir à missa. É muito pouco, ou é nada. Porque nós temos que dar conta das dificuldades aqui, dos sofrimentos, de tanta coisa que a vida traz todos os dias, olhando para Nossa Senhora e escutando dela assim: coragem, coragem, permaneçam, sejam obedientes, segue a palavra do Senhor, seja fiel a Deus, porque é real, é real. Eu já estou com o corpo transfigurado. Pode imaginar que a gente vai ter o corpo de volta transfigurado, glorioso? Não, é muito grande para poder pensar, e é mesmo. Então a morte não pode nos amedrontar. Se a gente vive na obediência a Deus, no amor a Deus e amor ao irmão, qual é o medo da morte chegar? Todos nós vamos cumprir um tempo, cada um vai voltar para casa por uma razão. Mas Nossa Senhora, a festa da Assunção, é para a gente poder pensar que a nossa vida tem um valor que a gente não tem dimensão dele. Por isso a morte, por isso não vai acabar. Por isso a morte não tem a última palavra, é só a penúltima. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Então é preciso que a gente tenha coragem de pensar na nossa vida. Como é que eu estou fazendo a minha caminhada espiritual, na certeza que eu não vou acabar no nada, mas eu volto, eu sou filha, e que a vida de cada um de nós é bem-aventurada, e cada um de nós tem uma responsabilidade com a parte do mundo que Deus te deu. Você já pensaram nisso? Não, né? Mas é verdade. Tem uma parte do mundo que é sua responsabilidade, que pode ser o mundo que é a sua família, que é o seu trabalho, que é o lugar que você está. Essa responsabilidade é sua, de testemunhar com alegria, essa alegria de saber que somos eternos. Isso é espetacular, gente. E como diz Bento XVI, que é o teólogo do meu coração, né, gente? Só um adendo: tudo que vocês puderem ler, escrito por Bento XVI, leiam. A sensação que eu tenho, que a catequese que ele faz conosco, é igual pegar uma criança e ensinar as coisas. A linguagem dele é uma coisa tão espetacular, que se eu compreendo, todo mundo compreende. É simples entender. Ele fala: tudo que é importante para vocês aqui hoje, tudo que vocês amam, será redimido por Ele, entregue para nós lá. Estamos aí chorando por causa de quê mesmo? Estamos aqui sendo destruídos por quê mesmo? Nós temos que ter a coragem, porque nós vivemos a nossa vida igual estava na leitura de domingo de Apocalipse. É o dragão de um lado e a imagem de uma mulher frágil tendo um filho do outro. É o dragão com toda aquela força dele, que é um poder sem amor, naquele ódio, naquela violência, destruindo todo, e parecendo que aquela mulher, aquela fragilidade não ia vencer. Eu digo para vocês que quem vence é Deus. É a fé, parece vulnerável, fraquinha, mas é ela que vence o mundo, porque Deus é invencível. O mal, ele é finito, ele acaba, ele não é ilimitado, ele tem um tempo que ele vai acabar. Quem vai vencer é Deus, Ele que já venceu. Então a nossa vida é essa guerra eterna com o dragão, porque é a vida do amor e do egoísmo. A gente está sempre lutando, nós estamos sempre lutando contra o pecado na nossa vida. Então nós temos que ter essa consciência: se eu sou filha de Deus, se a minha vida tem um valor que eu não consigo quantificar, que gastou o sangue de Deus, o sangue do Filho dele, minha vida é preciosa. Como é que eu estou cuidando dessa vida, sabendo que cada dia que eu vivo falta menos um? Filó não fala assim, mas é verdade. Não, Filó, é mais um que eu vivi. Não, é menos um para voltar para casa. Não pode, a gente tem que sair desse sono que nós estamos. O mundo está dormindo, nós estamos vivendo uma normose. Tudo pode? Não pode não. Se eu sou cristã, se eu creio nele, se eu sou filha dele,
Como é que eu vou contagiar a sociedade, as pessoas que estão perto de mim, com essa alegria de saber que eu tenho uma pertença a um Deus que é eterno e que minha vida é eterna? Quando Jesus fala para Gabriele, morrer é igual tirar o sapato. Ai, quando eu chego cansado, eu falo, tiro o sapato, falo, é assim que eu morrer, né, Jesus? Que alívio. Voltar para casa deve ser espetacular. Então nós não podemos ter medo disso, mas eu tenho que construir a minha vida para voltar. Sem medo, nós vamos voltar para a casa do nosso Pai. Então como é que eu estou construindo a minha vida aqui hoje e agora? Nos meus acúmulos, nos meus excessos, nos meus apegos desnecessários. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Isso é espetacular. Nossa casa não é aqui. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Nós somos do Pai. Vamos para casa. Então não temos que ter medo disso. A nossa esperança é ela já foi na frente. Falou, é verdade, vocês podem confiar que é verdade. Isso é de verdade. Então, essa história, tudo que a igreja nos coloca, o Concílio Vaticano fala que Maria é a esperança nossa. Ela é a estrela que nos guia, que tem sensação, tem hora que a gente está num barco, no mar, em altas confusões no mar, tanta tempestade, e a gente ali no barco, para dar conta de vencer. Mas quem nos guia nas noites escuras? É ela, a luz de Maria, que nos ajuda. Fala, meus filhos, coragem, eu já venci, vocês vão vencer também, eu te dou o caminho. Qual é o caminho? A vida de Nossa Senhora toda foi uma ascensão. Eu já falei isso para vocês. Se vocês acompanharem todos os verbos que falam de Nossa Senhora, ela estava sempre subindo. Subia, estava sempre subida. Só tem um verbo, uma vez, que fala que ela desceu para Cafarnaum. Todos os outros ela subiu. Porque a nossa vida também é uma ascensão a Deus. Todo progresso espiritual que a gente faz é uma forma de a gente estar mais perto dele. E Jesus fala para essa mística Gabriele, peça a seu anjo da guarda que todos os dias te coloque um pouco mais perto de mim. Mas é que a gente não usa do anjo da guarda, tem que dar serviço para ele, né? Fala, me ajuda a subir um pouco mais. Porque a nossa vida é esse mistério, é tanto mistério de ascensão, quanto é um mistério de meditação. Então, eu leio a palavra, eu medito a palavra, eu obedeço, eu confio e eu espero. Onde nós estamos pulando? Eu tenho que meditar a palavra de Deus, eu tenho que pedir a Ele que me ajude a obedecer, me ajude a confiar e a esperar. O dia que a gente entender a dimensão desse amor incondicional, é como Bento XVI disse, Ele vai dar tudo de novo para vocês, que foi importante e saudável, porque todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Isso é espetacular. Não tem um Deus como esse, né, gente? É espetacular pensar nisso, né? É espetacular pensar que a morte não pode nos vencer, né? E que depois que Jesus colocar tudo debaixo dos pés dele, aquilo que Deus Pai fala, eu devolverei o corpo para vocês, mas vocês nem vão estar sentindo falta dele. É maravilhoso, não precisamos ter medo, precisamos caminhar com alegria e com esperança e ajudar os nossos irmãos que estão derrotados, abatidos. Não pare no dia do sofrimento da sua vida, não pare na morte que tenta te destruir, não pare nesse dia que você perdeu alguém que você ama. Fala, eu irei reencontrá-lo. Por quê? Porque é promessa de Deus. A vida é eterna. Então caminha. Eu vou chorar, chore e anda, mas não pare de andar. Não pare de andar. Por quê? Porque eu creio. Eu não falei, eu creio na ressurreição dos mortos. Não falamos isso, eu creio na vida que é eterna. Então está derrubado aqui por causa de quê? Vão andando. Mais nada, vão andando. Por quê? Porque o seu tempo não acabou. Cumpre o que você precisa para voltar para casa e reencontrar aqueles que você ama. É assim. Não podemos andar aqui como derrotados. Somos cristãos. A nossa marca tem que ser alegria. Nós temos que levar esperança. Se nós que aqui cremos em Deus estamos destruídos, o povo vai olhar e falar, oh, então acabou. Se esse povo que reza desse jeito está destruído, como é que vai ser nós que não acreditamos em nada? Eu já falei isso mais de uma vez. Da mesma forma como os gregos chegaram até Filipe e falaram, queremos ver Jesus. As pessoas que não creem, olham para nós. Fala, o que será que esse povo tem diferente, que eles acreditam tanto? Essa alegria, a vida pelo aviso, uma alegria, por causa de quê, gente? Porque tem Deus. Essa alegria que o barco está na noite escura, não vai afogar, não vai virar, não vai, não, tem Deus. É essa luta.
de todos os problemas que a gente vive todos os dias, de tudo que o mundo quer te enrolar na ilusão. O mundo quer te dar um monte de ilusão. Falar, não, a sua felicidade está aqui. Mentira. Nossa felicidade é só em Deus. O resto é ilusão. O resto quer te enrolar. Que se você, tanto que as pessoas não conseguem estar saciados. As pessoas podem adquirir tudo na vida, mas chega um momento que não basta, porque somente Deus nos basta. Somente Ele que sacia o nosso coração. Essa alegria só pode vir dEle. Essa certeza que nós podemos passar as coisas mais difíceis, mas com Ele, e sabemos que tudo Ele pode transformar. Então eu digo para vocês, não tenhais medo. Não tenham medo de acreditar no que eu estou dizendo a vocês. Não tenham medo de se entregar a esse Deus de amor. Não tenham medo, é sem reserva. Que a gente possa ter a atitude de Nossa Senhora, que falou para ele, eis aqui a serva do Senhor. Que a gente possa dizer isso todo dia a Ele, eis-me aqui, para o quê? Porque o Senhor quiser. Só falar, fica parado, sim Senhor, vou andar, anda, parou de novo, para. O dia que Ele quiser. Por quê? Porque Ele é Deus. E Ele nos ama. E nos quer feliz. Guardem isso. Isso tem que ser o lugar onde você pisa. Essa certeza de ser filho amado. E falar, sabia que Ele me espera. Então o momento da nossa morte, nós não podemos ter medo. Não, eu estou apavorado, não quero nem pensar no assunto. E isso é tão sério, que a gente tem tanto medo de conversar sobre isso, que tem alguém que está muito doente. Aí você fala, acho que é melhor chamar o padre para ela confessar, enquanto ela está lúcida, ou enquanto eu estou lúcido, deixa eu confessar, deixa eu receber uma unção, deixa eu receber a Eucaristia. Fala, não posso contar, que ela vai achar que vai morrer. Ué, mas aonde que ela está enganada, gente? Todos nós vamos. Compreende como é que a gente tenta falsear até o fim, a gente tenta se enrolar, se enganar e perdemos a chance de se preparar para ir. Gente, nós vamos preparar para ir para um abraço. Nós vamos preparar para rever o nosso Pai, ver Jesus. E hoje é dia da Sagrada Face, né? Todo mundo sabe que eu tenho paixão com a Sagrada Face. E Jesus fala, os devotos da Sagrada Face, no momento da morte, eu irei tirar o véu e vocês me verão. Estou morrendo de uma história dessa. Aí que a gente morre de verdade na hora dessa, para poder ver. Então, quando a gente pensa nisso, vocês ficam achando que o céu é só tocar harpa? Não, tem coisa muito mais interessante. Você acha que Deus, que criou o universo dessa forma, vai criar algo que não seja espetacular, que não seja de nos tirar o fôlego? Tudo que a gente lê dessas mulheres, essas místicas que tiveram a oportunidade de ver o céu, elas falam, as cores que nós temos a oportunidade de ver aqui, estão longe de assemelhar as cores do céu, a beleza do céu. A gente não tem condição de imaginar, não, porque Deus preparou para os filhos que o amam o que há de espetacular. Um dia nós vamos entender que Deus é extraordinário. Um dia nós vamos morrer de vergonha. Você fala, por que eu fiquei tão preocupado com esse tanto de nada? O meu Pai é extraordinário. O que Ele tem para cada um de nós é de perder o fôlego. Então a festa da Assunção é para a gente pensar, como é que eu estou conduzindo a minha vida, se eu acabei de dizer que eu creio na ressurreição? Qual é o nível de investimento que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu tenho de verdade procurado confessar, assistir às celebrações, de preferência eu mando todo mundo à missa todo dia, para comungar, para se alimentar daquele que se permite ser o meu alimento. Isso é uma das coisas que mais me deixa apaixonada. Como é que um Deus se faz meu alimento? E fala, se eu não te alimentar, você não vai andar, você não volta para casa. E nós desperdiçamos a Eucaristia. A gente precisa aprender a comungar, a ser alimentado por Ele, a ser transformado por Ele. Fala, Jesus, me dá alegria de viver nesse mundo aqui que é passageiro, mas com a certeza que eu estou com os olhos postos para lá, mas enquanto eu estou aqui, eu vivo com a intensidade que o Senhor me dá aqui, colocando o justo valor para essas coisas, mas sabendo que eu não sou daqui, eu sou seu, e eu vou voltar para casa. Então quando a gente sabe que a gente tem uma pertença, a gente tem um passo diferente. A nossa vida não vai acabar num vazio. Vamos estar nos braços de Deus, vamos voltar para casa, e lá nós vamos ser colocados no lugar onde a morte não tem chance, a vida é eterna. Está escrito na palavra que as nossas lágrimas
Ele vai secar todas as lágrimas, não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte. O que Deus tem para nós é absolutamente extraordinário. Mas é preciso sacudir os cristãos para que saiam desse sono da morte que nós estamos. Nós estamos vivendo uma vida morna, apagada, e Jesus falou: seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Nós temos que assumir a nossa fé de verdade, é de verdade, assumir e andar com essa certeza que é filho do Altíssimo, consolar aqueles que choram, ajudar o outro a levantar, falar: não para nesse dia, anda, porque quem nos carrega é Deus. Ele mesmo é o nosso sustento, é o nosso alimento, é Ele a razão da nossa vida, é por Ele que a gente faz todas as coisas, é por isso que a gente luta contra o pecado, por causa do amor que nós temos a Ele. Você vai pecar? Não, por causa dEle. Então as tentações vão estar na nossa vida todos os dias, graças a Deus, para me recentrar em Deus e falar: é por Ti que eu não farei isso, mas também é por Ti que eu faço isso, é por amor a Ti, é porque eu já aprendi o caminho. Então pedir a Deus essa graça, porque a gente precisa estar melhor. Hoje a igreja celebra o dia de São Bernardo, 20 de agosto. São Bernardo foi um homem tão extraordinário, que ele dava conselhos aos papas, aos bispos e aos reis. Ele foi o cantor de Maria. Então a gente precisa pedir a ele que ele hoje está no céu, né? Hoje, como o dia dele, que ele nos ajude a alicerçar a nossa vida numa espiritualidade mais profunda, para que Deus nos dê a graça, né? Por causa dessa espiritualidade mais profunda, para que a gente possa ser fiel seguidor de Jesus. Discípulo nós estamos muito longe, mas pelo menos um fiel seguidor dele, e estar atento a tudo aquilo que agrada o coração do nosso Senhor, e tudo aquilo que vai contribuir para a minha vida, que é eterna. Não posso perder essa oportunidade de viver eternamente, porque nós temos a liberdade de não querê-la. Mas é claro que aqui eu espero que todo mundo que está aqui esteja lutando como eu, para que um dia a gente possa conversar eternamente. Ninguém vai interromper. Isso é uma alegria, saber que nós vamos conversar. É coisa demais para fazer, porque é eterno. O que Deus tem reservado para nós, como diz São Paulo: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Ele preparou para cada um de nós. É simplesmente, como diz o padre Duarte Lara, o dia que a gente conversou lá no Instituto Hesed, é simplesmente extraordinário. O nosso Deus não tem preço, Ele nos ama, e que a gente possa viver a nossa vida com essa coerência de corresponder a esse amor, amando, não termos medo de nada, mas viver numa alegria, na alegria, que cada dia que vivemos, falta menos um, para a gente poder estar abraçados a esse Pai que nos ama eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos. Então caminha. Eu vou chorar, chore e anda, mas não pare de andar. Não pare de andar. Por quê? Porque eu creio. Eu não falei eu creio na ressurreição dos mortos. Não falamos isso, eu creio na vida que é eterna. Então está derrubado aqui por causa de quê? Vão andando. Mais nada, vão andando. Por quê? Porque o seu tempo não acabou. Cumpre o que você precisa para voltar para casa e reencontrar aqueles que você ama. É assim. Não podemos andar aqui como derrotados. Somos cristãos. A nossa marca tem que ser alegria. Nós temos que levar esperança. Se nós que aqui cremos em Deus estamos destruídos, o povo vai olhar e falar: oh, então acabou. Se esse povo que reza desse jeito está destruído, como é que vai ser nós que não acreditamos em nada? Eu já falei isso mais de uma vez. Da mesma forma como os gregos chegaram até Filipe e falaram: queremos ver Jesus. As pessoas que não creem olham para nós. Fala: o que será que esse povo tem diferente, que eles acreditam tanto? Essa alegria, a vida pelo abismo, alegria, por causa de quê, gente? Porque tem Deus. Essa alegria que o barco está na noite escura, não vai afogar, não vai virar, não vai, não, tem Deus. É essa luta de todos os problemas que a gente vive todos os dias, de tudo que o mundo quer te enrolar na ilusão. O mundo quer te dar um monte de ilusão, falar: não, a sua felicidade está aqui. Mentira, nossa felicidade é só em Deus, o resto é ilusão, o resto quer te enrolar. Que se você, tanto que as pessoas não conseguem estar saciados. As pessoas podem adquirir tudo na vida, mas chega um momento que não basta, porque somente Deus nos basta.
Somente Ele que sacia o nosso coração. Essa alegria só pode vir dEle. Essa certeza que nós podemos passar as coisas mais difíceis, mas com Ele. E sabemos que tudo Ele pode transformar. Então eu digo para vocês, não tenhais medo. Não tenham medo de acreditar no que eu estou dizendo a vocês. Não tenham medo de se entregar a esse Deus de amor. Não tenham medo, é sem reserva. Que a gente possa ter a atitude de Nossa Senhora, que falou para ele: eis aqui a serva do Senhor. Que a gente possa dizer isso todo dia a Ele: eis-me aqui, para o quê? Porque o Senhor quiser. Só falar, fica parado, sim Senhor, vou andar, anda, parou de novo, para. O dia que Ele quiser. Por quê? Porque Ele é Deus. E Ele nos ama. E nos quer feliz. Guardem isso. Isso tem que ser o lugar onde você pisa. Essa certeza de ser filho amado. E falar, sabia que Ele me espera. Então o momento da nossa morte, nós não podemos ter medo. Não, não estou apavorado, não quero nem pensar no assunto. E isso é tão sério, que a gente tem tanto medo de conversar sobre isso, que tem alguém que está muito doente. Aí você fala, acho que é melhor chamar o padre para ela confessar, enquanto ela está lúcida, ou enquanto eu estou lúcido, deixa eu confessar, deixa eu receber uma unção, deixa eu receber a Eucaristia. Fala, não posso contar, que ela vai achar que vai morrer. Ué, mas aonde que ela está enganada, gente? Todos nós vamos. Compreende como é que a gente tenta falsear até o fim, a gente tenta se enrolar, se enganar e perdemos a chance de se preparar para ir. Gente, nós vamos preparar para ir para um abraço. Nós vamos preparar para rever o nosso Pai, ver Jesus. E hoje é dia da Sagrada Face, né? Todo mundo sabe que eu tenho paixão com a Sagrada Face. E Jesus fala, os devotos da Sagrada Face, no momento da morte, eu irei tirar o véu e vocês me verão. Ó, estou morrendo de uma história dessa. Aí que a gente morre de verdade na hora dessa, para poder ver. Então, quando a gente pensa nisso, vocês ficam achando que o céu é só tocar harpa? Não, tem coisa muito mais interessante. Você acha que Deus, que criou o universo dessa forma, vai criar algo que não seja espetacular, que não seja de nos tirar o fôlego? Tudo que a gente lê dessas mulheres, essas místicas que tiveram a oportunidade de ver o céu, elas falam, as cores que nós temos a oportunidade de ver aqui, estão longe de assemelhar as cores do céu, a beleza do céu. A gente não tem condição de imaginar, não, porque Deus preparou para os filhos que o amam o que há de espetacular. Um dia nós vamos entender que Deus é extraordinário. Um dia nós vamos morrer de vergonha. Você fala, por que eu fiquei tão preocupado com esse tanto de nada? O meu Pai é extraordinário. O que Ele tem para cada um de nós é de perder o fôlego. Então a festa da Assunção é para a gente pensar, como é que eu estou conduzindo a minha vida, se eu acabei de dizer que eu creio na ressurreição? Qual é o nível de investimento que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu tenho de verdade procurado confessar, assistir às celebrações, de preferência eu mando todo mundo à missa todo dia, para comungar, para se alimentar daquele que se permite ser o meu alimento. Isso é uma das coisas que mais me deixa apaixonada. Como é que um Deus se faz meu alimento? E fala, se eu não te alimentar, você não vai andar, você não volta para casa. E nós desperdiçamos a Eucaristia. A gente precisa aprender a comungar, a ser alimentado por Ele, a ser transformado por Ele. Fala, Jesus, me dá alegria de viver nesse mundo aqui que é passageiro, mas com a certeza que eu estou com os olhos postos para lá, mas enquanto eu estou aqui, eu vivo com a intensidade que o Senhor me dá aqui, colocando o justo valor para essas coisas, mas sabendo que eu não sou daqui, eu sou seu, e eu vou voltar para casa. Então quando a gente sabe que a gente tem uma pertença, a gente tem um passo diferente. A nossa vida não vai acabar num vazio. Vamos estar nos braços de Deus, vamos voltar para casa, e lá nós vamos ser colocados num lugar onde a morte não tem chance, a vida é eterna. Está escrito na palavra que as nossas lágrimas, Ele vai secar todas as lágrimas, não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte. O que Deus tem para nós é absolutamente extraordinário, mas é preciso sacudir os cristãos para que saiam desse sono da morte que nós estamos. Nós estamos vivendo uma vida morna, apagada, e Jesus falou, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Nós temos que assumir a nossa fé de verdade, é de verdade, assumir e andar com essa certeza que é filho do Altíssimo,
consolar aqueles que choram, ajudar o outro a levantar, fala, não para nesse dia, anda, porque quem nos carrega é Deus. Ele mesmo é o nosso sustento, é o nosso alimento, é Ele a razão da nossa vida, é por Ele que a gente faz todas as coisas, é por isso que a gente luta contra o pecado, por causa do amor que nós temos a Ele. Você vai pecar? Não, por causa dEle. Então as tentações vão estar na nossa vida todos os dias, graças a Deus, para me recentrar em Deus e falar, é por Ti que eu não farei isso, mas também é por Ti que eu faço isso, é por amor a Ti, é porque eu já aprendi o caminho. Então pedir a Deus essa graça, porque a gente precisa estar melhor. Hoje a igreja celebra o dia de São Bernardo, 20 de agosto. São Bernardo foi um homem tão extraordinário, que ele dava conselhos aos papas, aos bispos e aos reis. Ele foi o cantor de Maria. Então a gente precisa pedir a ele que ele hoje está no céu, né? Hoje como o dia dele, que ele nos ajude a alicerçar a nossa vida numa espiritualidade mais profunda, para que Deus nos dê a graça, né? Por causa dessa espiritualidade mais profunda, para que a gente possa ser fiel seguidor de Jesus. Discípulo nós estamos muito longe, mas pelo menos um fiel seguidor dele, e estar atento a tudo aquilo que agrada o coração do nosso Senhor, e tudo aquilo que vai contribuir para a minha vida, que é eterna. Não posso perder essa oportunidade de viver eternamente, porque nós temos a liberdade de não querê-la, mas é claro que aqui eu espero que todo mundo que está aqui esteja lutando como eu, para que um dia a gente possa conversar eternamente. Ninguém vai interromper. Isso é uma alegria, saber que nós vamos conversar, é coisa demais para fazer, porque é eterno. O que Deus tem reservado para nós, como diz São Paulo, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Ele preparou para cada um de nós. É simplesmente, como diz o padre Duarte Lara, o dia que a gente conversou lá no Instituto Hesed, é simplesmente extraordinário. O nosso Deus não tem preço, Ele nos ama, e que a gente possa viver a nossa vida com essa coerência, de corresponder a esse amor amando, não termos medo de nada, mas viver numa alegria, na alegria, que cada dia que vivemos, falta menos um, para a gente poder estar abraçados a esse Pai que nos ama eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos.